Em Clarence o Otimista, eu já mostrei muitos momentos onde mostra como é o mundo visto pela perspectiva de uma criança. E na infância, digamos que é um momento onde a gente tem imaginação muito fértil. E eu diria inclusive que é até um pouco exagerada. E em Clarence eu acho que eles abordam isso de uma forma que eu acho que eles fazem isso muito bem. Que até cheguei a um ponto que eu acho que eles exageram. Principalmente quando dão contexto para coisas assustadoras. E um momento que eu acho que focou bastante nisso, que é o mundo visto pela perspectiva de uma criança, foi quando focou no Percy, que é o episódio 15 da segunda temporada, chamado As Caudas de Medrinha, que esse episódio acabou mostrando um pouco como é que é a perspectiva do Percy, que eu achei esse episódio inclusive bem assustador, que ele pode até ter traumatizado algumas crianças, até porque até eu me senti um pouco desconfortável vendo esse episódio. Mas se você curte conteúdo de desenho, vê se está inscrito no canal com o sino ativado, que é pra você não perder os próximos vídeos, beleza? E também hype esse vídeo se você gosta de Clarencio. E esse episódio começa com a professora Baker lendo o conto de fadas em sala de aula. Como vocês sabem, é aquela história de sempre, né? Um mundo bem fantasioso. Apesar que as crianças da sala não estavam dando a mínima para a história que ela estava lendo. Uma rara noite de farra no frio inverno de Mardrínea. De repente, os bigodes da senhora Rigos começaram a tremer. O único que parecia estar um pouco interessado naquilo era o próprio Percy. E ele queria saber se aqueles bichos que ela estava falando, eles existiam de verdade. Que todo mundo na sala acabou dando um suspiro como se estivesse falando: eu não acredito que você fez essa pergunta. Até porque apesar deles serem crianças, eles sabem o que é um conto de fadas. Então pareceu que o Percy era o único que acreditasse naquilo, sabe? Mas o Clarence, como sempre, ele acabou dando uma moralzinha pra ele, porque ele fala que seria legal se eles existissem de verdade. Só que depois disso, acabou cortando pra casa do Clarence, porque o Percy acabou indo pra casa dele. Porque o Clarence, ele queria mostrar uma surpresa pro Percy, que era basicamente o pequeno local que ele tinha feito, que é pra colocar animais que ele tinha capturado. Da cidade animal! Olha, tem um montão de bichos. Eu fiz um mundo de animais. Que era tipo pra fazer um mini conto de fadas igual a professora Baker tinha contado no livro, sabe? E era pra fingir como se aqueles animais fossem daquela história. O que sinceramente eu acho que criança só apronta. Porque o Clarence pegou esses animais na rua e colocou na própria garagem. E a forma como o Clarence captura eles me deu até um certo desconforto. Tudo bem. O lance é que depois disso eles começam a contar a história, criando toda uma narrativa em volta daqueles animais, como se fosse parecido com o conto de fadas que eles tinham ouvido, o que me deu um pouco de pena daqueles bichinhos, porque todo mundo ali nem queria estar naquela sala, além que tem algumas cenas que eu considero bem estranhas, tipo aquele besouro que se escondeu no cabelo do Clarencio, só que do nada bateu a fome e o Clarencio perguntou do Percy se ele queria comer, porque aí ele poderia pedir pizza, por exemplo, porque a mãe do Clarencio já acha ele crescido o suficiente que ele pode pedir pizza por conta própria. E o Percy, inclusive, ele até queria levar os animais para comprar pizza com eles, mas o Clarence não leva porque antes da mãe dele sair de casa, ela acabou falando que ele não poderia aprontar nada que fosse fora da garagem. Pelo menos o Clarence ouviu a mãe dele e não fez isso, porque seria uma péssima ideia levar os animais dali. Só que depois disso acontece uma coisa bem esquisita para não dizer o mínimo, porque depois que o Clarence sai com o Percy para comprar pizza, aqueles animais começam a agir como se fosse bichos de conto de fadas. Até a aparência deles mudaram um pouco, e eles estavam conversando entre si. O que a gente não chega a entender é se aquilo realmente está acontecendo ou se é só o episódio mostrando pra gente como é o mundo através da perspectiva de uma criança. Até porque minutos atrás eles estavam inventando histórias e criando situações imaginárias com aqueles animais que eles capturaram. Mas a única preocupação das criaturas é como eles iriam sair dali. A Esquilo, por exemplo, ela queria voltar para os filhos dela e também porque era injusto manter eles ali. Então eles aproveitaram que os meninos saíram para armar um plano para eles fugirem. E nesse momento, quando o Clarence está no telefone fazendo o pedido da pizza, vimos o Percy completamente imóvel e com um olhar fixo, mostrando que às vezes ele pode ser um pouco estranho. E pelo que parece, ele queria muito voltar para a garagem para ver os animais. E é por isso que a gente não sabe se tudo isso está acontecendo mesmo, porque parece uma situação que a gente está vendo através do Percy. Só que mais pra frente a gente descobre que é isso mesmo, mas daqui a pouco eu chego lá. Só que uma coisa que eu achei engraçada é que aqueles animais o tempo todo citam o Clarence como Rosado, como sendo o culpado dele ter trancado eles ali. Estamos aqui porque o Rosado trancou todos nós! E é um apelido que eu achei bem diferente, eu confesso. Só que eles já estavam cientes que só tinha um lugar que eles poderiam fugir, que era através da porta que eles mesmos saíram. Eles até pensam em olhar através da fechadura se encontram uma forma de fugir dali. Só que o local era pequeno demais para alguém passar, tanto que o pombo acabou ficando preso. Só que depois disso é quando alguém bate na porta do Clarencio, que era o cara da pizza que eles tinham ligado mais cedo. Inclusive deu uma pequena confusão na hora do Clarencio pagar, porque ele acaba percebendo que não sabe onde deixou o dinheiro, o que foi até um pouco irônico,
irônico porque mais cedo ele colocou o dinheiro no pescoço, mas não vamos discutir com isso porque afinal de contas é um desenho. O lance é que ele voltou para pegar o dinheiro, só que o Clarence não sabe o que tá fazendo. E enquanto o Clarence estava lá fora contando o dinheiro para pagar a pizza, o Percy pegou a pizza e foi pra cozinha, o que significa que até aí não tinha nada demais. Só que ele olhou para a garagem, o que deu a entender que estava prestes a acontecer uma coisa bem errada. Então foi quando ele pegou aquela pizza e voltou para a garagem, o que não era de forma alguma pro Percy ter feito isso. E naquele momento os bichos estavam tentando fugir de alguma forma, que fizeram até uma escadinha para tentar abrir a porta. E parece que quando eles estavam prestes a abrir, o Percy acabou abrindo a porta. Só que depois disso o Clarence, ele tava meio que enrolando o cara da pizza para pagar ele, que acabei sentindo inclusive que ele enganou o Clarence, já que ele não contou o dinheiro para passar para ele, e sim ele deu o dinheiro todo que ele tinha, já que deu uma confusão ali na hora de contar. E fica até claro que isso acabou acontecendo pela forma como o entregador fala. Então pode levar tudo. Beleza. Vou torrar tudo depois. Ganhei a noite. Achei bastante vacilo ele ter enganado uma criança, mas enfim, acabou acontecendo. E foi quando o Clarence também volta e vemos uma coisa bem diferenciada, porque os bichos estavam se divertindo como se estivesse tendo um banquete. Isso pela perspectiva como se fosse o conto de fadas. Tava uma cena bem engraçada e bonitinha dos bichos comendo e se divertindo. E até o Percy tava ali se imaginando como se fosse um rato. Mas foi quando o Clarence ele acabou indo até a garagem e é quando vimos pela perspectiva de como as coisas realmente estavam acontecendo. E olha, a cena que vemos é um pouco assustadora e até perturbadora. E é engraçado porque na mente do Percy aquilo estava realmente acontecendo, só que na verdade aquilo era uma cena bem macabra e assustadora. E o Clarence inclusive, ele nem ficou indignado com o Percy dele ter estragado a pizza e não deixado pra ele, só que ele ficou um pouco chateado porque ele deu comida de gente pra animais. Então ele fala que isso não pode e também é errado. Eu até acho um pouco engraçado o fato do Clarence saber que não pode dar comida de gente pra animais, principalmente os industrializados, isso não é uma boa ideia. Pizza não é pra bichos, é comida de gente pra gente. E olha só, tá vendo? Esse desenho ele também ensina coisas legais. Só que ele teve que dar banho no Percy porque ele tava todo sujo de pizza. E ele também tinha rolado na garagem, então convenhamos. O Clarence até parecia um irmão mais velho cuidando de um mais novo. Mas a única preocupação do Percy é do Clarence expulsar os bichos. E ele fala que não vai fazer isso pelo menos até o dia seguinte. Porque o Percy queria ficar com eles, mas o Clarence acabou falando que eles pertencem à natureza. E a princípio, o Percy até parecia ter entendido. Só que na verdade, vocês já vão ver que ele não entendeu. E enquanto isso, os bichos estavam vendo uma forma de fugir e começou uma cantoria entre os animais de conto de fadas, que deu a entender que já que eles não conseguem fugir, eles vão causar uma rebelião, que seria mais ou menos dar um jeito no Rosado. Ele tenta nos destruir Por isso, acabem! com garoto. Que eles estavam falando inclusive do Clarence, e pareceu até que o Percy ele ajudou eles a se vingarem, já que tudo isso está aparecendo pela imaginação dele, até porque nada disso fica claro se realmente está acontecendo, só que eu diria que é muita imaginação fértil do Percy, e isso ficou ainda mais claro quando ele resolveu fazer uma coisa inacreditável, porque ele pegou os bichos em uma caixa e acabou atacando na cama do Clarence. Acabem com o garoto, acabem com o garoto, acabem com... Esse moleque só pode ter problema. Ele não só acordou o Clarence dessa forma, como os bichos se espalharam pelo quarto, quebrando até a regra que a mãe do Clarence falou mais cedo, que era pra não fazer qualquer tipo de bagunça fora da garagem, até porque o quarto do Clarence já não é limpo, agora imagina os bichos sujando ainda mais. Só que enquanto isso, parecia que o Percy tava se divertindo. Pelo menos o Clarence abriu a janela e deu pra todo mundo sair do quarto. Até os animais conseguiram finalmente conquistar a liberdade. Apesar que o único que estava infeliz com aquilo era o Percy porque eles fugiram. Só que foi nesse instante que confirmou de uma vez por todas que tudo aquilo que aconteceu era tudo imaginação do Percy mesmo. Foi você que inventou tudo isso? Sim, eu inventei! Nada disso é real, tá bom? E o Clarence, inclusive, ele até que foi de boa, porque ele só resolveu escrever a história que o Percy criou, já que aparentemente aquilo faria ele muito feliz. E ele anotou toda aquela história e resolveu contar ela em sala de aula. E foi até um pouco engraçado, porque só 3 pessoas aplaudiram. Eu acho que a história do Percy não fez sucesso, mas foi nessa hora inclusive que aconteceu uma coisa bem sinistra, porque um daqueles insetos aparece na cabeça do Belson e acontece uma cena bizarra.
Eu não sei como acho isso engraçado, porque pra mim foi desconfortável. Mas enfim, esse episódio eu acho ele até um pouco exagerado pela mente do Percy. Ele até não enxerga consequências de acordo com outras crianças da idade dele. O Clarence, por exemplo, ele demonstrou maturidade nesse episódio, como quando ele fala que não é pra alimentar animais com comida de gente. Já o Percy, o tempo todo ele foi sem noção até o fim. Esse personagem de longe eu acho que é o que mais me dá arrepio comparado a outros, mas eu acho que faz parte de ser assim, já que ele é só uma criança. Mas não tem como negar que nesse episódio ele foi assustador. Mas me diga, o que você acha? Você concorda comigo? Deixe nos comentários a sua opinião e vamos debater, beleza? E não esquece de conferir se vocês estão inscritos no canal com o sino ativado, que é para não perder os próximos vídeos e até mais. Sonic Sponsored Beats.